estamos de volta. Na última aula, nós estávamos analisando o pensamento do sociólogo Émile Durkheim. E naquela oportunidade, eu havia dito aos senhores que o Durkheim é aquele sociólogo que dá à sociologia o status de ciência, ao estabelecer para a sociologia um objeto de estudo específico que ele chamou de fato social. Esse fato social, para Émile Durkheim, corresponde a coisas que são exteriores aos indivíduos e que, portanto, segundo ele, o estudo do fato social, enquanto coisa, deve seguir uma metodologia que é a mesma metodologia utilizada pelas ciências naturais. O Durkheim, portanto, a partir dessa ideia, conceituou o fato social como maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores aos indivíduos, tendo em vista que se trata de coisa, mas que se impõe a eles de uma forma coercitiva, quer queira esses indivíduos, quer não. A partir desse conceito, o Durkheim estabeleceu algumas características dos fatos sociais, que também já tive a oportunidade de repassar aos senhores, que são as características do próprio conceito, ou seja, fatos sociais são coisas exteriores, eles se impõem aos indivíduos de forma coercitiva, e os fatos sociais são gerais, quer dizer, são aquelas coisas que se impõem a uma coletividade. Ora, a partir disto, o Durkheim segue com o seu pensamento, tentando demonstrar de que maneira esses fatos sociais se impõem às pessoas. E, para isso, ele utiliza o conceito de socialização. Havia chamado a atenção dos senhores que a forma coercitiva a que se refere Durkheim deve ser entendida dentro de uma coerção que seja mais sutil, não é o uso da força. Socialização, portanto, ela implica uma coerção sutil. E essa coerção sutil, segundo Durkheim, se dá basicamente e inicialmente através da educação. O que ele quer dizer com isto é que desde o nascimento as crianças, elas vão sendo socializadas pelos pais e depois pelos mestres a se comportar de maneira como a sociedade já vem se comportando. Portanto, a criança ela vai aprendendo a se comportar tal como os fatos sociais que existem antes delas e exteriormente a elas. Esta é a primeira forma de socialização dos indivíduos para aceitar os fatos sociais e depois essa socialização ela se mantém e todo comportamento contrário a essa forma de socialização estabelecida pelas instituições, família, escola, igreja, empresa, qualquer comportamento contrário será entendido como um desvio social. Ora, aqui já é possível perceber que os fatos sociais mais numerosos são, para Durkheim, as regras jurídicas, mas também adentra na definição de fatos sociais as regras morais e regras religiosas. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que quando Durkheim se refere a regras jurídicas, ele pensa um pouco diferente do jurista. Nós somos acostumados a pensar em regras jurídicas enquanto texto, enquanto algo estabelecido em um papel que nós chamamos de código ou de lei. O Durkheim não se refere a regras jurídicas dessa maneira.
O que ele quer dizer é o seguinte, tal como as regras morais, as regras do bom comportamento, por exemplo, que não se encontra em texto nenhum e que se impõe a nós, do mesmo modo, há dentro do conjunto dos fatos sociais alguns fatos que ele chama de regras jurídicas que se impõem a nós, independentemente de estar escrito em um texto ou não, como é o caso do sistema do common law, tal que se impõe a nós, tal qual as regras morais. Portanto, há de se entender aí como regras jurídicas uma forma de comportamento que se impõe às pessoas e que se distingue das regras morais e religiosas apenas em relação à sua sanção. O que eu quero dizer é o seguinte, que para Durkheim, as regras morais e religiosas, elas são sancionadas, sanciona, melhor dizendo, o comportamento desviante de uma maneira, por exemplo, através do escárnio público ou através, diga assim, do próprio posicionamento da opinião pública contra aquele comportamento. Já os fatos sociais, que nós chamamos de regras jurídicas, a sanção ocorre de maneira diferente. A sanção se dá através de multa, através de prisão e em determinadas organizações sociais, até através da pena de morte. Portanto, fica frisado aqui que, para Durkheim, as regras jurídicas são fatos sociais. Portanto, a partir daí se deduz que a sociologia jurídica tem como objeto de estudo os fatos sociais, mas aqueles fatos sociais que vai se enquadrar dentro daqueles que nós chamamos de regras jurídicas e que nós a conhecemos através do tipo de sanção que ela estabelece. Ora, para se entender melhor os fatos sociais e poder falar algo a respeito deles, o Durkheim propõe um método de estudo. Esse método de estudo vale para todos os fatos sociais e não apenas para as regras jurídicas. Portanto, serve também para compreender as regras morais e as regras religiosas. Esse método de estudo é constituído de 3 regras básicas, sendo que a mais importante é esta primeira regra, ou seja, segundo Durkheim, todo fato social só se explica, só se entende quando relacionado a outro ou a outros fatos sociais. Portanto, essa regra aqui é a regra sociológica fundamental. E perceba bem que é nesse ponto que Durkheim estabelece que se aplica à sociologia a mesma metodologia das ciências naturais. Porque nas ciências naturais, os fenômenos naturais são explicados pelo relacionamento com outros fenômenos naturais. Por exemplo, eu posso dizer, no âmbito das ciências naturais, eu posso estabelecer, e foi estabelecida a seguinte lei: o calor dilata os corpos. Portanto, eu tenho aí 2 fenômenos naturais, o fenômeno do calor e o fenômeno da dilatação dos corpos, e quando relaciono um com o outro, posso enunciar, portanto, a partir daí, uma lei científica. O que o Durkheim está dizendo é a mesma coisa. Para se compreender os fatos sociais, é necessário explicar uns pelos outros, ou, como ele próprio diz, um fato social implica a compreensão de outros fatos ou outro fato social. Esta é a principal regra. Portanto, aqui nós poderíamos fazer uma sugestão. Isso não é dito pelo Durkheim, né? Apenas estou sugerindo algo para se compreender isso melhor. Por exemplo, quando um sociólogo ou um jurista está pesquisando, por exemplo, um fato social que são os cassinos
ou como alguns preferem, bingos, pode ser que na investigação desse fato social, o jurista ou o sociólogo possa fazer o seguinte relacionamento, que os jogos em cassinos ou bingos, ele provoca dois outros fatos sociais. Aumenta o número, o índice de emprego. Mas pode chegar também, isso é apenas um exemplo, não é sequer hipótese, pode chegar também a outra conclusão, que esse fato social, que são os cassinos, facilita a lavagem de dinheiro. Portanto, caso o pesquisador chegue a essa conclusão, o que ele está fazendo é relacionamento entre fatos sociais, é explicando alguns fatos sociais através de outros. É isto que significa essa regra principal que é proposta por Durkheim no estudo da sociologia no sentido dos fatos sociais. A outra regra que ele estabelece é a da neutralidade do pesquisador. O que Durkheim quer dizer é o seguinte, que o pesquisador tem que se livrar dos seus preconceitos. Portanto, eu diria que não cabe ao pesquisador fazer valorações a respeito das conclusões a que ele chega. Ou seja, voltando aqui ao nosso exemplo de cassino e bingo, não cabe ao pesquisador proferir juízos de valor se a abertura do cassino é bom ou é ruim. Caberia apenas a ele apresentar a sua hipótese e, a partir dessa hipótese, fazer uma discussão científica se, de fato, a hipótese procede ou não procede. Essa seria a discussão sociológica. É claro que depois esse pesquisador pode entrar em um outro âmbito de discussão e, então, ele pode se posicionar enquanto cidadão, né, sobre se é justo ou injusto, se é bom ou ruim, se é pertinente ou impertinente a existência de cassinos no Brasil. Mas, enquanto cientista, o que se discute é se essa hipótese é válida, se ela se confirma ou não. É isso que o Durkheim está propondo. A outra coisa que o Durkheim propõe, uma terceira regra, é que se agrupe todos os fatos sociais comuns para que a pesquisa possa ter maior consistência. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, nós poderíamos sugerir, e é apenas um exemplo, que como cassino corresponde a jogo de apostas, também poderia o pesquisador fazer pesquisa sobre aqueles bingos, né, promovidos por paróquias, igrejas, se em relação a esse surtiria os mesmos efeitos ou não. Há uma dúvida sobre essas situações também. Do mesmo modo, poderia também pesquisar a respeito dos jogos, né, que não são cassinos, mas são jogos de apostas, que são promovidos e controlados pelo próprio governo, como é o caso das diversas loterias que nós temos. Então, segundo Durkheim, ao fazer essa abrangência, talvez o pesquisador chegue a explicações mais adequadas no que diz respeito aos relacionamentos entre os fatos sociais. Essa é a ideia de Durkheim em relação ao seu método de estudo proposto no seu livro As Regras do Método Sociológico. Ora, uma outra coisa que nos interessa e que também decorre dessas situações já acima especificadas, trata-se da questão da opinião pública. Lembro
que a opinião pública é um dos temas sugeridos na resolução do Conselho Nacional de Justiça. O que o Durkheim diz é o seguinte, que existem certas correntes de opinião, e que eu estou chamando aqui de opinião pública, para facilitar a sua localização no texto do Conselho Nacional de Justiça, diz ele que existem certas correntes de opinião que nos impelem, nós, todos os indivíduos, que nos impelem a tomar determinados comportamentos que, dependendo da variável tempo e espaço, nos leva a taxas maior ou menor, por exemplo, de casamento, de nascimento, de criminalidade, etc. O que o Durkheim está dizendo é o seguinte, deixe-me retomar aqui essa explicação, porque acho que ela não ficou ainda esclarecida. O que ele está dizendo é o seguinte, que dependendo da variação espaço, tempo, portanto, coisa bem de física, de ciência natural, nós somos levados a ter determinados comportamentos que podem ser medidos conforme taxas. Esses comportamentos, por exemplo, casamento, nascimento, criminalidade, aborto, enfim, usar ou não usar boné, coisas que vai desde as mais importantes até as coisas mais simples. Então, ele diz, dependendo do local, espaço aqui, entendo por local, lugar, uma cidade, e dependendo o tempo, hoje, amanhã ou ontem, há uma variação no número de casamentos, no número de nascimentos, no número de aborto e assim sucessivamente. E essa variação, essas taxas, diz Durkheim, podem ser medidas. Ora, essas coisas aqui, casamento, nascimento, por exemplo, são fatos sociais. E o que o Durkheim está dizendo, e recuperando agora a primeira regra lá do método de estudo, o que ele está dizendo é que estas coisas estão relacionadas a uma outra coisa que precisa ser determinada, a um outro fato social. E esse outro fato social, o Durkheim vai chamar de solidariedade social. Portanto, o que ele quer dizer é isso, que a alta ou baixa solidariedade social implica em estabelecer o número alto ou baixo de casamento e o número alto ou baixo de nascimentos. Portanto, o que o Durkheim está nos apresentando é um importante instrumento de pesquisa, que depois, como vocês vão perceber, vai ser usado em larga medida por todos os países, no sentido de estar controlando aquilo que existe em seu próprio território. Ora, para mostrar que esta regra era científica, para provar, portanto, a cientificidade dessa regra, o Durkheim propõe fazer um estudo sobre o suicídio. E aqui, na explicação que se segue, talvez vai ficar mais claro essa ideia que ele nos está passando, que nós somos impelidos a ter determinados comportamentos, dependendo da época e do lugar que nós nos encontramos, e esses comportamentos que nós temos, é possível explicar suas taxas maiores ou menores através
de um outro fato social chamado solidariedade social. Apenas para esclarecer um pouco mais esse ponto, o que Durkheim estaria me sugerindo é o seguinte: a coisa de 8 a 9 anos atrás, eu percebia, ao dar aula, aqui mesmo na Faculdade de Direito do Complexo Damásio de Jesus, que quase a totalidade dos meus alunos de sexo masculino usavam bonés. Hoje, retornando às mesmas salas de aula, eu percebo que ninguém mais ali, com exceção de um ou outro talvez, ainda use o boné. E aí me vem a curiosidade, ora, por que há 6, 7 anos atrás todos usavam, né, ou quase todos, e hoje ninguém usa, ou quase ninguém? Se eu for fazer uma pesquisa a respeito disto, o que o Durkheim está me dizendo é que eu vou encontrar na origem uma explicação que é também um fato social. E esse fato social, vai dizer ele, pode ser classificado como solidariedade social. Portanto, eu explicaria o maior ou menor uso do boné através de um sistema de maior ou menor solidariedade social. É essa a ideia que ele está nos passando. Ora, portanto, voltando aqui àquilo que ele propõe. O Durkheim, para provar a sua tese, ele resolve fazer o estudo do suicídio. E ele escreve um livro que tem esse nome, Um Estudo sobre o Suicídio. O que ele quer dizer aí é o seguinte, que uma pessoa, né, pode ter N motivos para se suicidar. Mas esses motivos subjetivos, eles não interessam à sociologia jurídica, tendo em vista que o fato social é coisa, portanto, é algo exterior ao indivíduo. Poderíamos dizer, é algo subjetivo. O que o Durkheim, portanto, propõe explicar é que existe um motivo exterior, um fato social, que leva as pessoas a se matar. Esta seria, portanto, a função da sociologia, enquanto que os motivos subjetivos, psíquicos, seria coisa de uma outra ciência. Ora, ao estudar, portanto, o suicídio, o Durkheim chega a uma conclusão, já adiantando a tese dele, que a causa determinante do suicídio é a solidariedade social. E essa solidariedade social, alta ou baixa, vai determinar, digamos assim, vai me permitir medir as próprias taxas de suicídios em determinados grupos sociais humanos. Me explico melhor. O Durkheim, ele começa a fazer o seu estudo do suicídio estabelecendo algumas hipóteses, né? E como são hipóteses, essas hipóteses precisam depois ser comprovadas. Então, ele diz assim, que a pessoa que mora em cidade grande, grandes metrópoles, capitais, por exemplo, elas se matam mais, portanto, o número de suicídio é maior do que na cidade pequena. E o que determina isto, diz Durkheim, é a solidariedade social. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que na cidade grande a taxa de suicídio é maior porque a solidariedade social é menor. E por que ele diz isto? Porque, segundo ele, na cidade grande, nós estamos movidos pela impessoalidade. Sequer conhecemos os nossos vizinhos. Portanto, nós não mantemos relações. E a solidariedade advém justamente das relações que as pessoas mantêm umas com as outras.
Já na cidade pequena, a solidariedade social é maior. Portanto, implica em taxas de suicídios menores. Aí nós podíamos dizer assim, de fato, em cidade pequena, os vizinhos se conhecem. Tanto é que uns trocam favores com os outros. Ele dá outros exemplos. Ele diz assim, que solteiros se mata mais do que casados. E, de novo, ele explica isso pela solidariedade social. Segundo ele, o solteiro compartilha menos os seus problemas, porque não tem uma vivência tão íntima como tem os casados. É como se dissesse assim, qualquer comportamento nosso diferente, a nossa esposa já percebe imediatamente. E aí já começa a perguntar, já começa a conversar e aparece, portanto, aí uma oportunidade de estar se compartilhando a coisa, de modo que o indivíduo casado não se sente tão isolado quanto o solteiro. Mas o Durkheim diz mais, ele diz assim, que protestante, já no âmbito da religião, se mata mais do que católico. E, de novo, ele toma a solidariedade social para explicar essa diferença. Segundo ele, o protestante ele se comunica religiosamente diretamente com Deus, sem a necessidade de intermediário. Portanto, as suas angústias ele tenta resolver nessa via direta, ao passo que o católico não. O católico tem sempre um intermediário, ou vários, que são os padres, que podem fazer isso lá no tempo de Durkheim, que era uma espécie de rotina. Na confissão é possível falar-se francamente, contar os seus problemas, e que, portanto, aqui haveria uma forma de compartilhar o problema com o outro, estabelecer relações com o outro, e que, portanto, as taxas de suicídio seriam menor entre os grupos católicos do que entre os grupos protestantes. E o Durkheim diz que homem se mata mais do que mulher. E assim ele vai estabelecendo, né, diversas situações. Uma vez realizado o seu trabalho, evidentemente que disse que era hipótese, né, foram fazer pesquisas nas cidades europeias sobre os suicídios, sobre os suicidas, e se chegou a uma conclusão impressionante, que, de fato, todas essas situações, né, anotadas por Durkheim, na prática acontecia. Ou seja, entre esse grupo aqui, as taxas de suicídio, de fato, eram mais altas, enquanto que, nesse grupo aqui, de fato, a taxa de suicídio era mais baixa. É como se Durkheim estivesse me dizendo, ora, se há aí um colega seu que seja homem, protestante, solteiro e mora numa grande cidade, cuidado, esse sujeito está em um grupo de risco dos suicidas. Portanto, é bom ficar de olho nele. Ou seja, as taxas, os índices estatísticos servem como formas preventivas de situações que poderão ocorrer em virtude da pressão de fatos sociais. Aqui, no caso, a solidariedade social. Ora, o Durkheim, então, a partir do estudo que ele fez sobre o suicídio, ele faz uma classificação. O que eu quero dizer com essa classificação é que o Durkheim, ele não apenas descobriu essas situações de alta e baixa solidariedade que eu demonstrei aqui. Ele descobriu outras coisas no estudo do suicídio e são justamente uma dessas outras coisas que interessa ao nosso estudo. Mas aqui na classificação fica mais claro. Ele chamou um grupo de suicídio egoísta,
O que é o suicídio egoísta para Durkheim? São justamente essas situações que eu mostrei. Ou seja, é aquele suicídio que decorre da baixa solidariedade social. Mas o Durkheim, nas suas pesquisas, também ele descobriu um outro tipo de suicídio, o suicídio altruísta. O que é o suicídio altruísta? Ele decorre, tem como causa determinante a altíssima solidariedade social. O que o Durkheim percebeu é que em determinados grupos, e o grupo que ele se referia especificamente eram grupos militares, que havia ali uma solidariedade tão alta entre eles, que aquele grupo se tornava um grupo de risco no que diz respeito ao suicídio. E por que isto? Segundo Durkheim, porque o militar, quando ele fracassa na sua tarefa, ele acha que ele falhou com o próprio grupo. Por isso aparece aí a questão de honra, desonra, e que, portanto, o fracasso dele estaria a prejudicar todo um grupo. Por não resistir a essa desonra, ele se mata. Seria o caso, por exemplo, que nos passa aí os filmes do general, dos generais japoneses, principalmente, que, diante do fracasso, pratica o harakiri. É isso que o Durkheim está nos chamando. Se eu tenho um grupo e nesse grupo se estabelece uma altíssima solidariedade social, cada membro desse grupo, ele é capaz de dar a sua própria vida em nome do grupo. E perceba que, modernamente, nós podemos tranquilamente dar uma explicação, não que seja verdadeira, mas pelo menos dar uma explicação por que existem esses homens-bombas, esses suicidas. Ora, na concepção de Durkheim, não se trata de nenhum fanático. Trata-se apenas de um indivíduo que pertence ao grupo, que em torno desse grupo foi estabelecido entre os seus membros uma altíssima solidariedade, de modo que cada um daquele grupo, cada membro daquele grupo, estaria disposto a morrer pela causa do próprio grupo. Ora, o outro grupo de suicídio que o Durkheim classifica, chamado de fatalista. O suicídio fatalista, ele decorre da mudança brusca de status do indivíduo. O que o Durkheim quer dizer é o seguinte: a pessoa que tinha um status alto, era rico e de repente empobrece, esse indivíduo está mais sujeito a se matar do que outras pessoas. Mas o contrário também, diz Durkheim, é verdadeiro. Aquele indivíduo que está em um status baixo e de repente ele sobe de status, por exemplo, uma pessoa pobre que ganhou sozinha um prêmio milionário, essa pessoa estaria no grupo de risco dos suicidas. Mas, como eu disse, o que nos interessa mais de perto sobre o suicídio, o trabalho do Durkheim, é sobre os suicídios, o grupo de suicídios que ele chama de anômicos. Anomia significa ausência de regras. O que o Durkheim quer dizer é isso, que em determinados momentos em que a organização social está em conflito, por exemplo, onde prevalece a anomia, ou, se você preferir, pode falar em anarquia, enquanto ausência de regras ou de normas, as pessoas ficam mais sensíveis ao suicídio. As pessoas se matam com mais facilidade. Ora, isso significa, portanto, que o direito, de novo, na obra de Durkheim, tem essa importante função social, de evitar que as pessoas se matem. É como se eu dissesse, não é possível uma sociedade sem regras. O direito, nesse sentido, é um símbolo visível da própria solidariedade social. É como se no estado anômico ou anárquico, entendido como ausência de normas, as pessoas não têm nem como ser solidárias umas com as outras. A solidariedade, portanto, está fundado quase que totalmente nas regras jurídicas, no direito. Daí o direito aparecer como um símbolo visível da própria solidariedade social. Ora, esse trabalho
de Durkheim sobre o suicídio, ele é importante para nós, enquanto tema de sociologia jurídica e tema de concurso, porque ele influenciou todo tipo de pesquisa e análise. Taxas de separação judicial, taxas de criminalidade. Recentemente foram feitas pesquisas sobre o número de pessoas que já usaram maconha ou usaram cocaína. Enfim, hoje, sem os dados estatísticos, um governo não tem sequer condição, por exemplo, de traçar uma política de higiene bucal eficiente se ele não souber, né, o número de cáries que a população tem. Por isso, ganha importância, né, todas as pesquisas que o governo faz, né, através do Instituto do IBGE, mas não apenas ele. Nós temos vários outros institutos de pesquisa, como o Instituto Gallup, como o Instituto Ibope. Enfim, essas pesquisas que se nos aparecem todos os dias, inclusive essas pesquisas de tendência de voto em presidente da República, como foi feito recentemente, todas elas seguem aqueles parâmetros estabelecidos por Durkheim. É óbvio que hoje as pessoas apresentam os dados estatísticos e não quer saber das causas que o determinam. E por que não quer saber dessas causas? Porque, como o próprio Durkheim disse, isso depende muito do espaço e do tempo. Aquilo que prevalece nesse momento pode não prevalecer no momento seguinte. É o caso, por exemplo, lá dos meus alunos que usavam bonés e hoje não usam mais. Mas as pesquisas, os levantamentos estatísticos, eles ainda têm uma importante função de organização social, inclusive da administração judiciária, para estar se organizando melhor, estabelecendo projetos, né, que possa facilitar a própria administração do Poder Judiciário. Ou seja, é simples, eu preciso saber quantas causas sobre os diversos temas estão adentrando aos fóruns para saber se eu tenho condições de pessoal ou condições administrativas de suportar tudo isso. Pois bem, aqui nós vamos continuar com Durkheim, prosseguindo na análise da solidariedade social, que, conforme já foi demonstrado, é vital para a compreensão do próprio direito.